A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um IBFcast, aqui diretamente da FUCAP. Eu me chamo Zeller, eu sou economista, sócio da Valor Investimentos e membro do Comitê de Conteúdo de Economia do IBF. O IBF é o Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças e, como parte do nosso projeto, de divulgação de conteúdo, a gente está trazendo mais um tema de relevância aqui para a gente poder discutir. Eu trouxe aqui hoje dois convidados para falar um pouquinho para a gente sobre um tema que tem sido muito abordado na imprensa, nas mídias sociais, que causa muita polêmica, inclusive, que é inteligência artificial. E hoje, especificamente, a gente vai falar um pouquinho dos impactos que a inteligência artificial pode trazer para a economia e para os negócios. Tá? Então eu estou aqui com o Gustavo e Carlos Eduardo. Queria pedir para vocês dois se apresentarem e falarem um pouquinho da Intelliway, que é a empresa que vocês fazem parte. Tudo bem, Zeller? A Intelliway é uma empresa focada em inteligência artificial e cibersegurança. A gente atua desde 2017. Somos uma empresa capixaba com atuação nacional, em alguns casos também internacional. E a gente oferece soluções e serviços focados nesses dois segmentos para empresas de médio e grande porte. E a gente tem desenvolvido uma série de soluções de inteligência artificial que consistem em soluções de atendimento, automatização de atendimento, transcrição de áudio e vídeo e classificação e extração de informações em cima de documentos, sejam eles documentos de identificação ou documentos, por exemplo, armazenados em formato de imagem. Bom, meu nome é Gustavo. Sou diretor da parte de operações. Já costumo brincar até com o Brandão de que ele prospecta o negócio e eu entrego o negócio, Então me viro para conseguir entregar as nossas soluções para os nossos clientes. Hoje a Intelliway tem um time focado na parte de IA. A gente desenvolve soluções para diversos segmentos, Tem segmentos de indústria, segmentos jurídicos. Então a gente tem uma gama diversa de clientes. E a gente sempre tenta entregar as nossas soluções alinhadas com a parte operacional, trazendo resultados de negócio para o nosso cliente, mas também não esquecendo da responsabilidade de IA, que também é um tema hoje muito importante, da privacidade dos dados, da gente conseguir garantir que todas as nossas soluções sejam LGPD compliance desde o início da criação dela. E assim, começando com a gente tem um público muito amplo, Então, começando com uma pergunta bem básica, para quem não tem a menor noção, o que é inteligência artificial? Bom, na minha percepção, vou dar tentar resumir a IA como algo hoje que a gente consiga fazer uma tarefa repetitiva que o humano faz muito bem, a IA consegue hoje automatizar esse processo. Então, a inteligência artificial nada mais é do que tentar simular como o humano hoje pensa através da execução dos computadores, Então, transformar todo esse nosso processo de pensamento em algo que é executado pelos computadores hoje em dia. Não sei se tem alguma outra... Não, complementando, a inteligência artificial é uma abordagem diferente da computação tradicional de resolução de problemas. Então, sem a inteligência artificial, o computador ele seguiria uma série de regras previamente estabelecidas e não se adaptaria ou não mudaria o comportamento diante dessas instruções previamente definidas de acordo com os dados que ele consome. A IA tem uma abordagem diferente. A IA permite que um computador ou uma solução, um sistema, ele se adapte de acordo com os dados que ele consome. Então, ele aprende com os dados, muda o seu comportamento. E daí a gente chama de sistema não determinístico, que você não tem como ter certeza absoluta de qual vai ser o comportamento dele, apesar de você determinar diversos guardrails no sentido do sistema de IA entregar efetivamente o que você almeja com uma acurácia alta. Isso. E assim, até trazendo um pouco
a temática, né, da economia e do porquê da ideia de gravar esse podcast, ainda na época da faculdade eu estudei na parte de história do pensamento econômico um economista chamado Schumpeter, né, que ele falava basicamente da importância da inovação e dos ciclos econômicos. Tá? Uhum. Então, basicamente o que ele dizia era, historicamente você tem ciclos, a economia ela é cíclica, né? Então você tem ciclos de inovação, em que novas tecnologias, novas ferramentas são criadas, né, para aumentar a produtividade e, obviamente, aquelas ferramentas, digamos, antigas, elas eram substituídas e a partir daí você tinha um novo ciclo, né? Então, quando a gente pega historicamente, né, a Revolução Industrial foi um ciclo gigantesco de inovação e de aumento de produtividade nos mercados, né? O surgimento da internet, dos primeiros computadores, a gente pode falar que também foi outro. E hoje, assim, num ponto de vista mais recente, o que tem aparecido que é uma inovação e que possivelmente, né, a gente ainda não sabe ainda qual que vai ser, talvez não consiga mensurar o impacto dela no futuro, é justamente a inteligência artificial. Aí eu queria ver assim, a percepção de vocês primeiro, por que as empresas, até puxando esse tema que eu trouxe, por que as empresas precisam, os empresários, se atentar a este tema, que cada vez mais tem tomado aí os jornais, as redes sociais? Basicamente, a inteligência artificial entrega como benefício hoje ao mercado, às empresas e à sociedade como um todo, a capacidade de inovação, de criação de novos negócios, novos modelos de negócio e a revolução dos modelos atuais, né? Então, você consegue criar novas ofertas baseadas em inteligência artificial. Você tem a capacidade de automação. Então, essa é a segunda grande capacidade, grande benefício que a IA traz, proporcionando eficiência operacional aumentada, né? A IA traz a capacidade de você personalizar atendimento, personalizar ofertas e serviços ao cliente, que a gente chama de personalização em massa. E, efetivamente, a inteligência artificial traz também a capacidade de dar suporte a sistemas decisórios, dar suporte à decisão de forma muito mais escalar e aumentada do que você realizando com sistemas tradicionais. Então, num contexto de alta competitividade, de um mercado em transformação digital, onde os negócios cada vez mais são virtuais, né, por meio de e-commerce, soluções SaaS, você ter essa capacidade de automação, de personalização de atendimento, de entender o que o seu cliente precisa e ofertar algo especificamente para ele, é fundamental para a competitividade e sobrevivência dos negócios. E certamente as empresas, né, que não se adaptarem, não correrem atrás, como eu disse, sem dúvida. Como são ciclos, né, você tem novas tecnologias chegando, vai aumentar a produtividade, quem entra nesse novo ciclo acaba, obviamente, obtendo vantagem, quem, né, ignora acaba ficando para trás. É importante ressaltar que a IA não é algo de 2 anos para cá, de 3 anos para cá. A IA é algo que já existe há bastante tempo, né? Eu mesmo trabalho com IA desde 2016, desenvolvendo soluções com mais ou menos dificuldade, né? Mas por que hoje ela está tão popularizada assim? Primeiro porque a quantidade de dados que a gente gera é algo surreal. Então, se você pega uma foto, por exemplo, de um artista muito famoso no Instagram, a quantidade de curtidas ou a quantidade de comentários é algo absurdo, né? Isso eu estou falando para um caso específico. Então, quantidade de informação produzida, a quantidade de informação, né, produzida, ela cresceu muito. E também a nossa capacidade de simular o comportamento humano através do processamento dos computadores, elas também foram barateadas através a gente chama de GPUs, que são as placas gráficas, onde a gente processa toda a inteligência artificial, elas também se baratearam e aumentaram a sua capacidade de processamento. Então, você une a quantidade de informação que é gerada com a capacidade de processar, a gente consegue produzir resultados através da IA em mercados ou em situações que até alguns anos atrás era inimaginável, né? Então, a gente conseguiu crescer muito em termos de entrega de solução de IA. Hoje, a inteligência artificial, vocês entendem, ou pode afirmar que hoje ela é uma ferramenta que hoje está acessível para todas as empresas, todos os determinados públicos, ou não? Ainda é algo restrito apenas para talvez grandes corporações?
aconteceu a massificação do uso da inteligência artificial, principalmente com o advento do ChatGPT, né, da IA generativa. Então, existe uma pesquisa que indica... O que é, só para... o que é IA generativa? IA generativa é a IA que tem a capacidade de gerar informações a partir de conteúdos que foram utilizados em termos de treinamento. Então, ela tem capacidade de fazer resumos, de geração de conteúdo, de análises preditivas de uma forma muito mais assertiva do que a IA, do que outras tecnologias de IA. E aí, o ChatGPT, por exemplo, que foi lançado recentemente, ele alcançou o número de 1 milhão de usuários em 5 dias. Né? Eu sou um deles, inclusive. Né? Então e depois de 2 meses de uso, o ChatGPT tinha 100 milhões de usuários. Nossa. Né? Para você ter ideia, a Netflix demorou praticamente 3 anos e meio para chegar a 1 milhão de usuários. Né? E hoje todo mundo utiliza ChatGPT e a IA generativa para gerar textos e conteúdos de marketing, por exemplo, anúncios, imagens. Então, os profissionais hoje no mercado eles têm muito mais acesso a essa IA, a essas tecnologias de IA, do que anteriormente, por conta dessa massificação da tecnologia, por conta da disponibilidade de grandes centros computacionais que você consegue ter acesso por meio da internet e, então, fazer uso dessas tecnologias. Para a pessoa física, né, a massificação ela ocorre de uma forma muito rápida, porque você é consumidor da tecnologia no seu dia a dia. Para as empresas, pessoas jurídicas, têm acesso à tecnologia, mas surge também outras oportunidades de negócio, que é integrar essas tecnologias no dia a dia e nas soluções que as próprias empresas têm. E esse é um pouco do trabalho que a gente faz, de oferecer, além da solução, a capacidade de integrar isso com os diversos sistemas que as empresas já têm rodando no seu dia a dia, né, sem ter uma tarefa manual. Então, a gente acaba, como empresa, atendendo um cliente B2B, né, não um B2C exatamente, não um cliente final, uma pessoa física, mas sim uma empresa através de soluções de IA. E existem pesquisas que indicam que já 61% das empresas utilizam tecnologias de IA atualmente. Né? Então, a IA e a cibersegurança se tornaram as 2 principais prioridades dos CEOs e dos CIOs nas empresas, tanto aqui no Brasil quanto a nível global. Não, excelente. E assim, obviamente, né, essa ferramenta ela torna o ambiente de trabalho muito mais produtivo. Muitas vezes você gastaria, por exemplo, você falou ali a ideia, você gastaria horas, às vezes, formulando um texto, sim, elaborando um relatório. Com a IA é impressionante. Você consegue, em questão de segundos, com 2, 3 comandos, produzir um relatório que às vezes você demoraria mais de um dia fazendo. Sim, exatamente. Então você tem muito tempo livre, naturalmente você demanda muito menos trabalho para ter o mesmo resultado. Isso tem 2 lados, né? Por um lado, o ser humano se torna muito mais eficiente, muito mais produtivo com a inteligência artificial, sabendo, obviamente, utilizar as ferramentas, mas, ao mesmo tempo, gera sempre aquele receio, né, da menor necessidade de mão de obra e, consequentemente, do desemprego. Né? Muitas profissões, muitas carreiras têm esse receio de serem substituídas. Né? Até olhando para o computador, outras ferramentas que vieram com o tempo, existem várias profissões que hoje, que há 20, 30 anos atrás existiam, hoje inexistem justamente porque a tecnologia avançou e não é mais necessário. Hoje, olhando em termos de setores ou profissões, quais que são os setores ou mercados que estão sendo e que possivelmente serão mais impactados, ou pelo menos de uma maneira mais perceptível, pela inteligência artificial, falando de mercado de trabalho e setores da economia? Existem algumas pesquisas que indicam que 85 milhões de empregos já no ano que vem vão ser eliminados por conta da tecnologia da informação, que é a inteligência artificial. Já em 2025. Logo ali, né? Agora, por outro lado, você tem 96 milhões de postos de trabalho que vão ser criados por conta da IA. Né? Então, realmente algumas posições de trabalho estão ameaçadas, assim como o datilógrafo, a partir do momento que surgiu o computador pessoal, ele praticamente acabou. Né? Eu lembro que eu fiz um curso de datilografia Nossa. Né? Durante o meu curso de graduação. Também fiz. Isso.
E locadora, enfim. Pois é, locadora. Então, a série de negócios eles vão acabar desaparecendo e outros vão surgir. Agora, o importante é ressaltar que a inteligência artificial tem a capacidade de aumentar a sua produção, a sua produtividade. Então, você tem a possibilidade de realizar diagnósticos com muito mais precisão, realizar processamento de um grande volume de informações com muito mais assertividade e acurácia, como, por exemplo, a figura do superanalista financeiro. Existem fintechs que utilizam IAs para fazer análise de mercado financeiro, cruzando uma série de informações e gerando relatórios que um analista não conseguiria fazer em menos de 2, 3 dias. Isso é feito em minutos. Até a questão da justiça mesmo. Sim. Eu acho que, não sei se foi o Supremo Tribunal Federal, acho que foi a Suprema Corte, que eles já tinham contratado uma agência para produzir uma inteligência artificial que pudesse, de maneira muito resumida, resumir sentenças, enfim, que o juiz levaria, sei lá, dias para ler e tudo. Eu sou da teoria positivista, assim, de que a gente passou por outras ondas de substituição do humano e a gente acabou se adaptando, né, em outros cenários ou em outras profissões. Com a IA, eu acho que vai acontecer um pouco isso, já acontece um pouco isso. E o que a gente tem que aprender é dominar a tecnologia, estudar a tecnologia, estar antenado, né, com o que está acontecendo no mundo para se tornar um profissional cada vez mais completo, digamos assim. Né? E um setor, por exemplo, que eu vejo muito impacto é o setor de educação. Né? Um setor com a facilidade hoje que a gente tem de acesso à informação ou geração da informação. Eu também sou professor, então eu recebo trabalhos de alunos para corrigir. Eu consigo bater o olho hoje e falar, não, esse trabalho foi gerado pelo ChatGPT, por exemplo. Mas daqui a um tempo, talvez isso não seja possível de ser feito, com o avanço da IA. Então, a educação, eu acho que traz para a gente... É um setor que eu acho que vai ser profundamente impactado com o uso de IA, porque você consegue gerar questões. Hoje você consegue, com a IA, pedir para ele resolver um problema que hoje é uma imagem, uma equação matemática. E também a gente pode usar a própria IA a nosso favor. Por exemplo, você pode pedir para que ela não te dê a resposta, mas que te ensine o caminho ou o pensamento lógico para se chegar na resposta. É uma maneira melhor e mais eficiente de usar a IA do que exatamente só estimular ela a te produzir um resultado final que você não sabe exatamente como que ela chegou nesse cálculo. Até aproveitar e pegar o gancho, né? A gente falou aí de mercado de trabalho e você falou agora de educação, né? Que deve ter um impacto. Então, quais são os conhecimentos, os cursos, as qualificações que um profissional hoje que quer se adaptar a esse novo cenário, ele precisa ter ou precisa procurar para poder, digamos assim, não ser engolido por essa onda de IA que está chegando? Sim. A gente tem algumas pesquisas que indicam que a gente está entrando numa era de economia do sentimento, né, onde a criatividade e as habilidades interpessoais elas vão ser primordiais por conta da inteligência artificial, que vai passar a fazer atividades muito repetitivas. Então, o profissional que ele tem essas habilidades interpessoais, que tem criatividade e que sabe resolver problemas complexos com o apoio da IA, esse profissional vai se destacar no mercado. Hoje, você já tem, por exemplo, no próprio mercado de tecnologia da informação, os desenvolvedores de software utilizam amplamente a IA no sentido de desenvolver aplicações, que pode ser, inclusive, uma própria inteligência artificial. Então, isso aumenta muito a capacidade de entrega do profissional, né, Gustavo? Eu acho que também algo bem interessante nessa área da IA é aprender uma capacidade analítica. Acho que a nossa capacidade de raciocínio, de ser estimulado com interpretação de números, de conseguir correlacionar um fato com aquilo que a IA está gerando, para saber se, inclusive, aquilo que ela gerou é verdade ou não é verdade, porque nesse mundo da IA também existe um pouco, a gente chama de viés, né? Que é um comportamento que ela pode adicionar que nem sempre ele é verdadeiro. Então, essa capacidade nossa de distinguir se uma informação gerada pela IA ela é verdadeira ou ela é falsa, é uma habilidade que acho que o profissional tem que ter bastante aprimorada assim, para o futuro, uma capacidade analítica. Também me corrija até se eu estiver enganado, mas a IA hoje ela responde a comandos. Ela não é uma consciência ainda própria.
Ela não é autônoma, né? Ela não é autônoma, isso. Então você depende também do ser humano dar os comandos certos. Exatamente. Para obter aquelas respostas. Então... Sim, o carro autônomo é um exemplo, né, de uma IA que se consegue, através da visão, né, com a capacidade da câmera, por exemplo, se tornar mais autônomo. O nosso dia a dia, o uso da IA é para geração de informação. Não é exatamente para ela ser algo que você vai criar e vai ser um indestrutível, que vai vir um super ser e destruir o planeta, né? Mais indo para o lado da ficção científica até. Mas até puxando esse lado da ficção científica, porque obviamente quando se fala de IA, acho que uma das primeiras imagens que se tem na cabeça são dos filmes de Hollywood, que Exterminador do Futuro, o Homem Bicentenário, enfim, de robôs, literalmente, que adquirem consciência e se revoltam contra os humanos. Tudo bem que hoje eu acho que parece uma coisa muito longe, mas o que vocês acham que isso é possível? Existe alguma possibilidade de a IA se desenvolver de tal forma que a gente passe a ter um grau de autonomia, que a IA tenha uma consciência própria e se revolte contra os seres humanos? Qual que é a probabilidade? Existe possibilidade disso acontecer? Então, existem várias linhas de pesquisa nesse sentido, e com o aumento da capacidade computacional, a gente pode chegar a estar próximo desses filmes ficcionais, né? Eu lembro que existia um filme chamado Blade Runner, Caçador de Androides, né? Exterminador de Androides, se não me engano. E nesse filme, o Harrison Ford, ele fazia o zoom, dava comandos de voz para um computador e ele investigava uma foto com o objetivo de identificar evidências de um determinado ponto do filme. E isso era inimaginável naquela época, né? Que isso fosse real. E efetivamente hoje, isso é trivial, isso é normal com inteligência artificial. Então a gente acredita que a gente segue no caminho de ter uma IA não totalmente autossuficiente, mas cada vez mais inteligente no sentido de entregar o que uma empresa deseja ou um usuário almeja. Lembrando o seguinte, a IA ela é treinada ou ela é programada, digamos assim, para fazer uma tarefa que ela foi treinada. Então, a qualidade do dado que você coloca como entrada, como input, vai refletir na sua saída. Então, se ela foi treinada para produzir algo que não está de acordo com uma legislação, algo violento, ela vai produzir algo desse tipo. Gerar uma imagem com conteúdo não adequado, gerar um texto com conteúdo não adequado. Então, ela é proporcionalmente à qualidade que você treina, né? Mudando assim um pouquinho o foco aqui, queria falar um pouquinho sobre o cenário internacional. Né? Quando a gente pega, eu que sou do mercado financeiro, a gente vai pegar, por exemplo, a Bolsa Americana, nos últimos 12 meses, ela teve uma alta bem considerável. Quando a gente vai olhar de onde está essa alta das ações estão concentradas principalmente nas empresas do setor de tecnologia. Sim. Eu acho que o grande destaque aí está na NVIDIA, né, que era uma empresa que eu particularmente não conhecia, mas que hoje todo mundo conhece, virou uma das big techs, e obviamente outras empresas já mais antigas, mas que também estão nessa onda de IA, estão investindo, né? Então a Meta, a Alphabet, que é do Google, a própria Apple, a Microsoft. Então essas grandes empresas elas tiveram uma valorização gigantesca nos últimos meses por conta disso, que mostra que no cenário internacional os investidores estão muito atentos, estão com um apetite muito voraz para empresas que, obviamente, saiam na frente em relação à inteligência artificial. Olhando o cenário internacional hoje, eu citei aqui algumas empresas, mas quando a gente fala de países hoje, hoje a IA, o grande desenvolvimento dela está na mão de quais países? Porque eu imagino que ao mesmo tempo que a gente teve uma guerra fria lá atrás, a gente vai ter uma guerra pela inteligência artificial, né? Igual lá atrás a gente teve corrida espacial, a gente vai ter a corrida. E queria entender como é que está isso no cenário internacional, quem são essas empresas que estão à frente e quais os países que estão à frente ou que estão investindo mais pesadamente nisso. Assim, não difere muito do que a gente vê no cenário econômico, né? Os Estados Unidos sempre está na frente, né, do desenvolvimento desse tipo de solução. A China também é um grande player aí quando a gente está falando do desenvolvimento, principalmente de modelos de IA. E o mais interessante é que
nem sempre isso está atrelado a uma empresa deter o conhecimento da IA. Então, por exemplo, a própria Meta, que é o Facebook, né? O pessoal conhece o Facebook, mas o nome da empresa se tornou Meta até para se generalizar um pouco os produtos que ela tem. Facebook, Instagram, WhatsApp. Isso, Meta é né? WhatsApp, Instagram, redes Facebook. Sociais, principalmente. Ela tem um modelo de IA, vou chamar assim para resumir, um modelo de IA que ele é open source. Então, ela doa isso para a comunidade e a comunidade usa isso de forma gratuita. Já o Google tem um modelo de IA que é um modelo proprietário em que você paga pouco por isso. Cada empresa tem a sua estratégia, né? E lá no mercado da China tem, por exemplo, o Alibaba, que é um grande... É como se fosse o concorrente do Google em termos de plataformas de nuvem, que também tem modelos e que se investe muito na parte de IA. Né? E a NVIDIA, como você citou, é um dos responsáveis pelas placas gráficas. Então, ela é como se tivesse o insumo para se produzir toda a IA. E agora, ela está deixando um pouco só de produzir placas gráficas, de entregar isso para todos esses outros players que a gente comentou, e criando as suas próprias IAs. Então, pode ser que ela... Entre também nessa... Ela, com certeza, vai entrar na briga, né, mas forçou outras empresas também a trabalharem com placas gráficas. Então, o Google já tem um modelo de placa gráfica que está tentando trabalhar. Então, é um mercado que está sempre girando, cada um com sua tecnologia, cada um no seu quadrado, mas quando mexe no queijo, ou no pedacinho do queijo do outro... essa corrida armamentista ela volta a gerar. E já existem números que indicam que os Estados Unidos vão investir nos próximos anos 50 bilhões de dólares em inteligência artificial, tanto por parte do governo quanto de empresas privadas. E a China, existem alguns indicativos que ela investe em torno de 23 bilhões de dólares. Só que os números não são muito precisos porque o governo chinês é muito fechado. Lá a maioria do investimento Pode ser feito maior pelo governo. E na Europa já está em torno de 10 bilhões de dólares. Então, é realmente uma corrida em busca do domínio da tecnologia. O governo brasileiro ele tem algumas iniciativas nesse sentido, mas o volume de investimento certamente não é próximo ao que os países que estão liderando hoje. A Microsoft também. A Microsoft anunciou recentemente um investimento no Brasil, em IA também. Não me recordo os números, mas um investimento expressivo também em IA. A estimativa é que para o treinamento do ChatGPT, a última versão, foram gastos em torno de 200 milhões de dólares. Só no treinamento do ChatGPT. No treinamento, isso. Lembrando que ele já foi retreinado umas 4 ou 5 vezes. Então, a cada execução dessa são 200 milhões. Foram 1 trilhão de parâmetros de treinamento, que equivalem a neurônios, vamos dizer assim, né? Eu ia perguntar, talvez a gente focar um pouco assim, como é que o Brasil está posicionado nesse cenário. Então, que vocês citaram aí principalmente, que são as grandes potências econômicas, né? Não tem como fugir, Estados Unidos, China e Europa. O Brasil, como é que a gente está? Vocês acham que a gente está muito para trás? O governo brasileiro já tem algumas iniciativas de incentivo? Quais são as empresas, se é que existem empresas brasileiras que estão se destacando nesse cenário e estão conseguindo produzir? Nesses modelos de IA, por exemplo, tem um primeiro modelo que surgiu, que é fruto até trabalho, né, de uma empresa ligada à universidade, que é o Maritaca, né, que é um modelo de IA, assim, que foi treinado, e quando você lê o paper de como ele foi treinado, você vê que depende muito ainda das instituições de ensino, de convênios com empresas para se ter, né, o que o Brandão disse aqui, o Brandão disse, que é o investimento necessário para poder se criar os modelos de IA. Então, assim, tem algumas iniciativas no Brasil, são iniciativas interessantes, são iniciativas boas, mas ainda requer um investimento por parte de ter ambientes para treinar um pouco a parte de IA, é como eu enxergo. Isso. Agora, queria destacar também que o governo federal ele tem investido e incentivado bastante o desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial por meio de alguns alguns editais de subvenção e inovação. Inclusive, a própria Intelliway ela foi vencedora de 2 desses editais, que prevêem o uso da inteligência artificial no Ministério da Agricultura e o uso de inteligência artificial na SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, com foco em tributação, né? Então, assim, são editais importantes.
pelo menos 100 empresas de todo o país participaram. Em cada rodada, 6 ou 7 foram selecionadas e nós conseguimos trabalhar aí, destacando o Estado do Espírito Santo no cenário nacional em 2 desses projetos, que para a gente é bastante importante. Né? Não, então, excelente. o governo tem investido e continua investindo bastante por meio da FINEP, né, e do CPQD em inteligência artificial. Não, excelente. Então, inteligência artificial, obviamente, aí reduzindo burocracia. Também você falou Sim. da parte tributária, né? Hoje Sim. no Brasil, o tempo que uma empresa gasta para só saber o quanto de Exato. imposto que ela paga, e muitas vezes tem que pagar advogados, contadores, mesmo assim, ainda muitas vezes tem imposto que é pago a mais e, obviamente, isso melhora muito a eficiência dos mercados. Olhando para frente agora, a impressão que você falou que já está desde 2016 nesse mercado. Então é um mercado muito antigo, mas a impressão que dá é que ele começou tem 1 ano, né, 2 anos. Então eu vejo que vocês já explicaram o motivo, né, o barateamento ali do armazenamento, essas grandes empresas investindo muito pesado, a quantidade de informação que é produzida também. Eu li, eu não lembro nem se foi na palestra da Intelliway, que acho que 90% de toda a informação disponível foi produzida em, não sei, acho que 1 ano ou 2 anos. Ou seja, a gente está produzindo informação de maneira exponencial como nunca antes. E é até assustador porque fala-se que vai aumentar isso daqui para frente. Sim. Então, olhando daqui para frente, quais são as fronteiras ou que vocês veem de avanço para a inteligência artificial nos próximos anos? Até onde a gente pode ir? Quais são os próximos passos? O que já tem aí, talvez engatilhado, né? Você falou que isso tudo já era estudado antes. A gente só não tinha, talvez, as ferramentas ou quantidade de dados suficiente. Tem uma frase que é famosa que quando você não paga pelo produto, o produto é você. Né? Então, o que a gente compartilha hoje de informação acaba municiando, dando, né, informação para que esses grandes players, continuem evoluindo os seus produtos e a gente acaba usufruindo de alguma forma e eles monetizam o produto através de outros segmentos. Né? Então, eu acho que essa parte de recomendação é um segmento muito forte que gera muito valor para as empresas. Então, eu acredito que é algo que vai se destacar muito no mercado daqui para frente. Já tem, né, recomendações, mas recomendações mais privativas. Então, aquela possibilidade, por exemplo, de você estar assistindo um filme e poder comprar o óculos, ou você está assistindo o filme e poder comprar o tênis da Nike que está passando na propaganda do filme, porque sabe que você é um consumidor que gosta do tênis da Nike. Né? Existem cenários, por exemplo, de entregas de e-commerce que a gente... em alguns mercados, eu sei que o Zeller é um consumidor de Nike todo mês de tênis. Né? Então, eu já mando para ele o tênis da Nike e o custo dele devolver é ínfimo em relação ao que eu posso obter de receita de entregar um produto antes para você, sem mesmo você ter pedido o produto. Então, os cenários de recomendação, acho que são cenários muito, muito promissores. Cenários de atendimento, né, são cenários também que geram uma economia em escala muito grande. Então, grandes call centers, empresas que fazem a sua própria gestão de atendimento com integrações com o WhatsApp, com a própria IA, com atendimento humanizado. Hoje, boa parte das serviços de atendimento já robô e cada vez mais eficiente. Isso, né? Em alguns casos há ainda o atendimento humano como um primeiro contato, né? Mas a grande tendência é substituir esse humano nesse primeiro contato e deixar o humano para o caso em que a IA não consiga resolver algo muito específico de uma empresa. Então, são segmentos que vão, né, aí sofrendo uma super automatização, digamos assim, ao longo dos próximos anos. É como eu vejo. Né? Sim, e a IA multimodal também. A IA que não só conversa contigo por meio de texto, mas também entende imagens, entende áudios, por meio de vários meios distintos de comunicação integrados num agente inteligente. Então, essa é a tendência. A própria OpenAI, que é o fabricante do ChatGPT, ela tem investido nisso. Então, se você pega a última versão, ela já tem essas capacidades embutidas. Então, sistemas de atendimento, conforme o Gustavo mencionou, né, a expectativa é que 25%
dos atendimentos realizados a clientes por empresas de variados segmentos seja realizado até 2027 exclusivamente por chatbots. Então, são mercados muito propícios à adoção dessas tecnologias. Sistemas de apoio ao diagnóstico, né, da área médica, da área de saúde. Enfim, você tem uma quantidade enorme, por exemplo, na indústria também, onde você tem a junção da IA com a internet das coisas, né, por meio de sensoriamento de linhas de produção, a IA prevendo quando um sistema pode eventualmente parar e necessita de manutenção, né? Então, essa é a tendência na nossa visão. E cada vez mais o ser humano se torna mais produtivo. Exato. As empresas vão gerando mais eficiência, necessidade de menos mão de obra. Quando a gente vai olhar para a literatura econômica, e trazendo um pouco fazendo esse paralelo, na verdade, isso obviamente gera, num primeiro momento, algum desemprego, né? Você falou, você vai precisar de menos atendentes, você vai precisar de, eventualmente, menos funcionários, uma fábrica para exercer menos advogados para poder, por exemplo, fazer cálculo de imposto de renda. Mas você gera toda uma mão de obra que poderia estar trabalhando com isso, eles vão naturalmente para outros segmentos. Sim. E vão gerar riqueza neste segmento, por exemplo, da fábrica, da empresa. A empresa vai conseguir ter o mesmo resultado, só que com menos funcionários. Essa mão de obra que teoricamente não está sendo usada, ela vai acabar sendo empregada em outra coisa e vai gerar mais riqueza para a sociedade como um todo, né? Então, obviamente, tem um lado inicial negativo, mas historicamente olhando, a inovação ela sempre vem, talvez no início tenha um impacto para algumas pessoas, né? Não muito bom, mas quando a gente vai olhar o todo, no geral é muito positivo e acho que esse podcast já, né, finalizando aqui, ele tem um tema muito relevante que, de novo, a gente está entrando num novo ciclo de inovação que está crescendo exponencialmente. As empresas e cada vez mais vão ter que se adaptar, né, a isso justamente para sobreviver. Como você falou, o mercado vai se tornar cada vez mais competitivo e as empresas que, né, obviamente, souberem utilizar bem essas ferramentas acabam saindo na frente. E aí, para fechar, eu queria que vocês indicassem, não sei, algum material, algum filme, algum livro, algum vídeo, ou a própria empresa de vocês, para quem tiver interesse em entender, aprender um pouquinho mais para se adaptar a essa nova realidade. Eu agradeço primeiro a oportunidade, a participação no podcast. Para a gente é muito interessante sempre conversar sobre esse assunto que faz parte do nosso dia a dia, compartilhar ideias e oportunidades e deixar à disposição para o nosso para visita ao nosso site, onde você pode encontrar uma série de informações, casos de uso de inteligência artificial e também um e-book que auxilia o empresário na jornada de adoção de inteligência artificial, porque você precisa escolher casos de uso, iniciar nessa tecnologia para que você efetivamente esteja up-to-date com o que o mercado tem de tendência e demanda de inteligência artificial. No site também você encontra alguns produtos que a gente tem, né? A gente desenvolve projetos e produtos, então é interessante também dar uma olhada no que a gente já tem mais fechado para automatizar e dar celeridade e produtividade para as empresas no dia a dia. E eu vou deixar uma outra recomendação que eu gosto de comparar o passado, o quanto a gente é assertivo do passado com o presente. Eu vou deixar a indicação do Eu, Robô, do filme, ou do livro, os dois são muito bons. Eu prefiro particularmente o livro, mas o filme O Eu, Robô, do Will Smith... sempre melhor. Né, o livro normalmente é melhor. Tirando acho que o Poderoso Chefão, o resto então o filme Eu, Robô, do Will Smith, é uma boa pedida aí para quem quer entender um pouco de como a IA foi pensada e como ela funciona hoje. E é antigo, né? Antigo, tem 20 anos já. Tem 20 anos, né? 20 anos. Então é algo que já vem sendo pensado. Eu tenho que assistir os novos agora para daqui a 20 anos, se Deus quiser, conseguir comparar. Então, terminando aqui hoje mais um IBFcast, representando aqui o CQC de Economia, queria agradecer a presença do Gustavo e do Carlos, que gentilmente vieram aqui para poder transmitir um pouquinho de conhecimento para a gente, representando a IntelliWay. Queria pedir para quem não é inscrito nas nossas redes sociais se inscrever. Se gostou, deixar o like e compartilhar com os amigos. Espero que tenha sido um papo produtivo e
que tem agregado de conhecimento. Um forte abraço. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles: categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cezan, Cicobi, Vale, categoria Master, Apex, Med Sênior, categoria Sênior, Da Luz, Risque e Nemer Advogados Associados. FUCAP Business School, categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados. Grant Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados. Terca, Zília Armazéns Gerais. Time Now, apoiadores, Accounting Consultoria, Ativação, FUCAP Solutions, Rede Tribuna, Rede Vitória, Rede Capixaba de Comunicação.